Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos. Tudo bem com vocês? Aulinha nova, hein? Espaço Geoeconômico Industrial. E hoje nós vamos começar falando um pouquinho sobre a introdução à indústria. E então, o que seria essa indústria? A indústria nada mais é do que responsável por transformar matéria-prima em produtos destinados para a utilização de outras indústrias ou mesmo para o consumo das pessoas. Essa indústria, ela é responsável por transformar essa matéria-prima, né? Ela muda essa matéria-prima e essa matéria-prima ela pode ser destinada após a sua transformação tanto para indústrias de base, né, como indústrias intermediárias, como para o consumidor final. Mas nós também temos que levar em consideração a questão da indústria, que devido a essa expansão industrial, ela vem ocorrendo de forma assim desorganizada e ela vem trazendo problemas, né? Ela vem trazendo problemas ambientais. Nós podemos, dentre esses problemas ambientais, citar o que? A poluição do ar, a poluição das águas, né? Então, essa expansão industrial de uma forma desorganizada, ela traz alguns malefícios também para a nossa sociedade e para o nosso planeta. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses tipos de indústria. Basicamente, elas se incluem em indústrias de base, indústrias intermediárias, de bens de consumo e de ponta. Todas elas incluem uma elevada mão de obra, além de máquinas para auxiliar nesse processo. Dentro de cada grupo existem alguns subgrupos. Então nós vamos começar falando da questão da indústria de base. O que seria essa indústria de base? Como que se classifica essa indústria de base? Essa indústria de base ela também pode ser chamada de indústria pesada ou indústria de bens de produção, que ela é responsável por quê? Por extrair, ela é extrativas e de bens de capital, né? Nessa classificação, há uma transformação de energia ou de matérias-primas brutas em processada, as quais são utilizadas por outras indústrias, né? Então nós podemos chamar essas indústrias extrativas, né? As extrativas, como o próprio nome indica, extraem essas matérias-primas. Pode ser vegetal, mineral, por exemplo, petróleo, madeira, minério, carvão e etc. Nós temos também a indústria de bens de capital. Essas indústrias de bens de capital produzem, dentre outras coisas, diversos equipamentos e máquinas, por exemplo, as metalúrgicas, siderúrgicas, petroquímicas, navais e etc. Outro modelo, outro tipo de indústria são as indústrias intermediárias. Nessa categoria, essas indústrias que servem como intermediárias entre a indústria de bens de produção e a indústria de bens de consumo. Ou seja, elas coletam as matérias-primas processadas pelas indústrias de base e produzem algumas peças e equipamentos que serão utilizadas nas indústrias de bens de consumo. A gente pode exemplificar as peças para automóveis, máquinas, motores, computadores, etc. E por fim a gente tem as indústrias de bens de consumo, né? Essas indústrias de bens de consumo recebem esse nome pois produzem diversos produtos que são diretamente voltados para o mercado consumidor. Também são chamadas de indústrias leves. É muito importante a gente destacar o quê? Que diferente das indústrias de base, essas estão localizadas mais próximas dos centros urbanos. Isso facilita o acesso aos produtos para os seus consumidores, né? Note que as matérias-primas utilizadas são provenientes do trabalho realizado pelas indústrias de base e intermediárias. Elas são classificadas de três maneiras. São indústrias de bens duráveis. Essas indústrias de bens duráveis, elas incluem produtos não perecíveis, como eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis, veículos, dentre outros. Recebe esse nome visto por os produtos gerados que possuem uma longa durabilidade. Então, por possuir uma longa durabilidade, ela recebe esse nome de indústria de bens duráveis. Temos também a indústria de bens semiduráveis. Essas indústrias de bens semiduráveis, ela é intermediária entre os dois outros tipos de indústria de bens de consumo. Ou seja, os produtos gerados possuem uma vida útil mediana, que, por exemplo, telefone, roupas, sapatos, etc. E nós temos também as indústrias de bens não duráveis,
que envolve o quê? Produtos perecíveis, considerados de primeira necessidade, aqueles que estragam rápido. A gente pode exemplificar os alimentos, as bebidas, os remédios, os cosméticos. E nós também, eu não coloquei aqui no slide, mas é importante a gente ressaltar também que existem as indústrias de ponta, né? Essas indústrias de ponta são aquelas que têm como foco a alta tecnologia. Diferente muito delas, diferente muito das outras, né? Essas envolvem mão de obra qualificada, ou seja, trabalhadores com graduação, mestrado, doutorado e etc. Então, o que acontece? Nesse tipo de indústria, a gente pode citar o quê? As empresas relacionadas à comunicação, computadores, telefones, aviação, dentre outras. Então, desses tipos de indústrias, a gente pode classificar esses que o professor acabou de falar para vocês. E também a gente tem que levar em consideração quais são os fatores que levam as indústrias a elas se localizarem em um determinado local. Os fatores locacionais são as vantagens que um determinado local oferece para a implantação de uma indústria. Mas a gente tem que levar em consideração que esses são um conjunto de elementos socioespaciais que se relacionam com a distribuição das indústrias, esses fatores locacionais, né? E a gente sempre tem que levar em consideração que as dinâmicas históricas geográficas, o que pesou para que essa indústria ela escolhesse se localizar naquele determinado local, né? Então, vão além de coisas como estabilidade econômica, estabilidade política, leis trabalhistas. Então, o professor enumerou alguns para vocês aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um deles. Que a gente tem a questão da mão de obra com uma ampla qualificação profissional. Em muitos casos, as empresas buscam aqueles lugares em que há um conjunto mais amplo e barato de mão de obra e que atenda a seus interesses. A depender desse tipo de indústria, a preferência pelas sociedades que possuem uma população com maior nível de capacitação técnica para a operação dos equipamentos necessários. Por isso, muitos países investem o quê? Na disseminação de cursos técnicos específicos para atrair as indústrias e gerar empregos. Então, essa questão da mão de obra ampla e profissional, né? Temos também a questão da disponibilidade de matérias-primas, né? O que seria isso? Nada mais é do que lugares que apresentam fácil acesso a matérias-primas. Também são considerados vantajosos para a instalação dessas empresas. Embora esse fator fosse mais prepotente no passado, quando os custos com o transporte eram maiores, mesmo assim, muitas fábricas deslocam parte da sua produção para regiões em que a produção de determinados commodities, né, por exemplo, recursos minerais, são mais fáceis, né, são mais fácil de se conseguir, né? Nós temos também a questão de uma logística de transporte. A gente tem que levar o quê? Em consideração o transporte. Quanto mais rápido e mais barato for esse sistema de escoamento de produção das empresas, muito maior vai ser seus lucros. Por isso, muitas indústrias levam em conta aqueles lugares que apresentam modais de transporte e logísticas articuladas e eficientes. Sendo assim, muitos governos eles têm buscado mais, né? Eles têm incentivado mais, investido mais nessas estruturas para atender o maior nível possível de empresas, investindo em viadutos, rodovias, ferrovias, hidrovias, aperfeiçoamento desses outros modais. Modais, quando a gente fala, o que significa essa questão de modal? Modais nada mais é do que essa questão de modos, né, dessa questão. Falamos também, é importante a gente citar a questão energética, né? Uma infraestrutura energética favorável. Por quê? A indústria ela consome muita energia, né? E se um país ou região possui uma grande produção de energia, com baixos riscos de crise nesse setor, o número de investimento ele tende a quê? Tende a se elevar. Porque muitos tipos de indústria consomem uma elevada carga de energia muito alta, né? A gente pode exemplificar as fábricas que produzem alumínio. Então, tem essa necessidade de um alto consumo de energia, né? Então, elas vão buscar sempre essa questão onde essa questão energética ela é favorável, né? Então, a gente tem que levar em consideração essa questão. Nós temos também que levar em consideração um amplo e um atrativo mercado consumidor. Por quê? Quando um local apresenta um mercado consumidor que, além de numeroso e bastante ativo,
é crescente, há um aumento do número de empresas e fábricas que buscam o quê? Instalar-se nessa região para atender esses mercados, gerar lucros, embora que esse processo de globalização permita o atendimento dos mercados que encontram em áreas distantes, mas quanto mais perto tiver esse produto das pessoas, melhor essa indústria ela vai ter um lucro maior, né? E precisa também da questão do quê? De existência de instituições de ciência e tecnologia, onde vai oferecer produtos e serviços, bases necessárias para a manutenção de seus equipamentos, né? Então, esses são alguns fatores locacionais que é importante a gente frisar, que levem em consideração que essas empresas vão levar muito em consideração esses fatores para que ela possa resolver se instalar nesse determinado local, né? Mas esses aqui são tidos como fatores locacionais normais, né? Mas o que a gente precisa levar bem em consideração também, que hoje pesa muito, é o que? Essa questão dos incentivos fiscais. Então, aqueles outros incentivos, aqueles outros fatores, são mais tradicionais. Mas hoje em dia, o que pesa muito com a empresa, ela está situada em um determinado local, são os incentivos fiscais. O que são esses incentivos fiscais? São tributos que deixam de ser cobrados pelo poder público para atrair uma determinada empresa para um determinado local, né? Que esses incentivos, eles objetivam o quê? Diminuir custos e maximizar os lucros. Por isso, muitos lugares com características locacionais semelhantes disputam essas empresas mediante a concessão, né, de benefícios, o que está no cerne da questão da guerra fiscal. Ah, você vem para um determinado local que eu te ofereço isso, e vem para um determinado outro local que eu vou te oferecer isso. Então, basicamente, essa questão de incentivos fiscais leva em consideração isso. O que esse local ele tem de me oferecer para que eu possa resolver ir implantar minha empresa naquele local, né? Então, gente, basicamente o conteúdo para essa semana é esse. Nas próximas videoaulas o professor vai continuar falando um pouquinho de indústria e espero que vocês tenham entendido e eu vou disponibilizar para vocês um questionário baseado nesse vídeo e no capítulo do livro de vocês lá no módulo 8, no capítulo 1, né? Tenham uma excelente semana e até mais.